Bom dia a todos, um bom sábado a todos os que estão aqui na igreja, os que estão nos acompanhando através do Facebook, no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone. Deus os abençoe. É um prazer estar aqui com todos vocês. Sabemos que Deus é maravilhoso e que Ele nos permite, de uma forma ou de outra, estarmos reunidos. E isso é muito bom para nós estudarmos a sua palavra. E o tema dos estudos que estamos tendo nesse trimestre agora é como interpretar as Escrituras. Nós temos visto a dificuldade que as pessoas têm em interpretar textos, mesmo de alguns livros não religiosos. A grande dificuldade que tem para se escrever, para se ler. Nós vemos os professores falando do analfabeto funcional. Os irmãos sabem o que é um analfabeto funcional? É aquele que não sabe interpretar, né? Ele lê um texto, às vezes simples, mas ele não consegue interpretar o que está escrito naquele texto. Então ele passa a ser um analfabeto funcional. Ele sabe ler, mas ele não consegue interpretar. Não tem a interpretação do texto. Ele não consegue ver o que aquele texto, aquela palavra está transmitindo para ele. Isso é um problema nos últimos dias, muito forte na nossa sociedade. Essa falta de capacidade de interpretar, porque as coisas estão vindo prontas. Muitas vezes não precisamos ler, né? Não precisamos pensar, né? Achamos difícil pensar, raciocinar, queremos as coisas prontas. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque, como Jesus disse, Ele falou algumas coisas, algumas profecias para que nós ficássemos sabendo das coisas. Mas será que nós conseguimos pegar a Bíblia, lê-la e já interpretá-la? O que vocês acham? Não, né? Tem que haver o quê? Humildade, estudo profundo e oração. Muito estudo, comparando aqui e comparando ali. Se nós pegarmos o texto de hoje, por exemplo, da lição, que tem o título A Bíblia e as Profecias, o texto é de Daniel, capítulo 8, verso 14. O que diz lá? Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então você pega esse texto e olha na Bíblia e fica pensando o que se trata isso, né? Será que se eu pegar esse texto isolado e tentar interpretá-lo à minha maneira, 2.300 tardes e manhãs, santuário será purificado, como que era feita a purificação no santuário? Quantos dias são 2.300 tardes e manhãs? Então tudo isso a gente tem que o quê? Procurar na palavra de Deus, né? E aqui diz assim, ó, as profecias bíblicas são essenciais para a nossa identidade e missão. Elas apresentam um mecanismo interno e externo para confirmar a exatidão da palavra de Deus. Por isso que Jesus diz lá em João 14, 29, ó, digo-vos, ou disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando aconteça, vocês creiam, ou vós creiais. Então, as profecias foram deixadas para nós para quê? Para a nossa informação, para nosso fortalecimento da fé, né? Porque tudo que está escrito nas profecias da Bíblia, ou aconteceram ou irão acontecer. Por isso que lá na parte de domingo da nossa lição, fala sobre o historicismo e as profecias. O que quer dizer a palavra historicismo? Vem de história, né? Então, o historicismo quer dizer assim, ligado à história. Então, a igreja adventista, ela interpreta as escrituras ao longo da história. Então, nós acreditamos que as profecias dadas por Deus, a sua revelação na sua palavra, ela foi se cumprindo do quê?
numa sequência histórica. E nós acreditamos que essa sequência vai acontecer até quando? Até a volta de Jesus. Então, se você pega lá a estátua de Daniel, capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. Sonhou com uma estátua com cabeça de ouro, o ventre de prata, não, melhor, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés de barro. E ali Deus, Ele revelou para nós o quê? A sequência dos acontecimentos da história da humanidade. Então, quando Ele falou assim, cabeça de ouro, Babilônia, ombro de prata, o peito de prata, os medos e persas. O ventre de bronze seria a Grécia, né? As pernas de ferro. Nós interpretamos como Roma, e tudo leva a indicar que era Roma, mas ali não fala qual reino que era. Mas a sequência histórica nos traz claramente que é Roma. E nós estamos nos pés, aonde houve a divisão do império e nunca mais houve um império aqui na terra. Então essa é a nossa visão como igreja. A visão historicista de que tudo isso está acontecendo como? No desenrolar da história. E se você pegar um livro de história, em qualquer biblioteca, ou procurar no Google, qualquer site de busca da internet, e você colocar lá a sequência histórica dos impérios, qualquer livro não espiritual, um livro secular, não da igreja, você vai encontrar essa sequência de fatos históricos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e divisão do Império Romano através da dissolução do Império, formando os países europeus, né? Que hoje nós conhecemos como Europa. Fala também do princípio dia-ano na parte de segunda-feira do nosso estudo, que são as interpretações históricas usando o que? Os símbolos bíblicos, ou os cálculos bíblicos, ou a interpretação dia por ano. Em profecia, nós vimos que cada dia representa um ano. Lá em Números 14:34, fala sobre isso. E também em Ezequiel 4, 6 e 7, diz assim, cada dia será considerado como um ano. Então, quando nós lemos lá em Daniel, até 2.300 tardes e manhãs é um dia. Um dia profético considera-se como um ano. Então, são 2.300 anos. Mas lá fala assim, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí nós trazemos para nossos dias, e o nosso conhecimento bíblico diz assim, cada dia será por um ano. Então são 2.300 anos. Mas a partir de quando que nós começamos a contar? A partir do decreto para a reconstrução de Jerusalém. Algumas denominações, alguns irmãos nossos, algumas outras religiões, eles não interpretam assim. Eles têm a interpretação preterista. Eles dizem assim, não, tudo que está em profecia já se cumpriu. E alguns têm a interpretação futurista. Tudo que está na Bíblia ainda vai se cumprir. No movimento de reforma, todos acreditavam na visão historicista. Ou seja, toda a profecia está se cumprindo, se cumpriu e vai se cumprir. Então ela está desenvolvendo ainda, se desenrolando. Na visão preterista, já se cumpriu. Então, tudo aquilo que a gente estuda, e nós temos aqui como um desenrolar de história, para os preteristas, já ocorreu no passado. E para os futuristas, vai ocorrer no futuro. Mas a nossa visão continua sendo a visão da reforma, que Deus, Ele se desenvolve a sua profecia através da história. Então, alguns acontecimentos irão ocorrer ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa visão historicista somente a igreja adventista é que desenvolve.
Só nós que temos essa visão mais ampla dos acontecimentos. E na parte de terça-feira da lição, vem falando sobre o chifre pequeno, que faz parte também do juízo investigativo e também tipologia como profecia. Então, quando aconteceu de interpretar o sonho de Daniel, o que aconteceu? Era, voltando lá, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e daí o que aconteceu depois de Roma? Dissolveu-se os impérios. Mas nesse acontecimento do desenrolar do Império Romano, houve o quê? Um surgimento de um animal ali interpretado nas questões dos animais, dos sonhos com animais que Daniel teve. Era um animal que horroroso, que tinha 4 chifres, e dos 4 chifres saiu um chifre menor. Chifre em profecia representa poder. Então, o que acontece? Quando Roma se dissolveu, houve um chifre pequeno que saiu de Roma, que era um poder menor e que era um poder que perseguia as pessoas e também atacava a Deus. Então tinha que ser um poder que tivesse influência civil e religiosa. Na época, quem tinha esse poder civil e religioso era Roma papal. Ela atacou os santos de Deus, perseguiu os santos de Deus e também atacou o santuário de Deus, tomando o lugar de Deus no santuário. Então, esse desenvolvimento da história com o surgimento dos chifres nos leva a essa conclusão. Por isso que a interpretação histórica e a interpretação dia-ano é muito importante. Porque esse assunto não é de fácil compreensão, requer muito estudo. São muitos dados, muitas datas, muitos reis, e também existem muitas interpretações diferentes agora. Na questão da lição, a gente vê também a questão da tipologia, quando alguma coisa que Deus descrevia representava uma outra lá no futuro. Nós temos o exemplo de quando o povo de Deus estava no deserto, eles foram acometidos por uma praga de serpentes que estavam mordendo ou picando eles, o povo de Israel, e eles ficavam doentes e morriam. E Moisés ficou muito preocupado com isso, pediu orientação de Deus. Deus orientou para que ele construísse uma serpente de bronze, colocasse ela num madeiro e erguesse. Cada pessoa que olhasse para aquela serpente com fé, seria curada da mordedura da cobra. Essa serpente representava quem? Jesus Cristo. Então, o tipo e o antitipo. O tipo chegando ao antitipo. O tipo era a serpente, o antitipo, Jesus levantado na cruz para que todo aquele que olhe para ele seja salvo. Então, toda esse desenrolar de assuntos que temos aqui na lição é muito importante, principalmente para a compreensão da verdade bíblica que a Igreja Adventista aceita. E ela tem como verdade, e ela está baseada e estudada e compreendida nos escritos que Deus nos deixou. O tempo é curto para nós tratarmos disso, por isso que a lição é bom que você estude em casa. E nós estamos procurando desenvolver um estudo através da internet com as unidades aqui da igreja. E esperamos que você consiga participar também. E existem muitos canais com pastores no YouTube esmiuçando esse assunto. Então você pode procurar, Pastor Eduardo, o pastor Leandro Quadros, professor Leandro Quadros, Lições da Bíblia. São canais que temos à disposição para que vocês consigam lá ter um auxílio no estudo da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e que você possa crescer cada vez mais espiritualmente, aprendendo, porque para aprender tem que estudar.
Como disse um jovem uma vez ao pastor Fernando Iglesias, pastor, eu não tenho prazer em estudar a Bíblia, o que eu faço? O pastor respondeu a ele, estuda a Bíblia. Estuda cada vez mais. Aí você vai pegar prazer em estudar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender cada vez mais da palavra de Deus. Nós teremos agora uma sequência com a mensagem trazida pelo irmão Edilson, que trará a mensagem do nosso culto hoje. Eu só peço para vocês ficarem em pé que nós vamos fazer uma oração. Você que está em casa pode fechar os seus olhos. Agradecemos, Senhor, pela palavra, pelo dom profético aos nossos heróis e aos nossos pioneiros. Agradecemos porque o Senhor tem nos dado a sabedoria e a capacidade para entender tudo que o Senhor tem a nos dizer. Agora o irmão Edilson trará a palavra, abençoa e ilumina, que possamos também aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos que estão aqui na igreja aqui do Jardim Guaraituba, né? E também a todos que estão em casa, nos assistindo aí pelo Facebook, no conforto do lar, né? Devido a essa situação diferente que vivemos, a igreja também está usando essa forma, né, de culto, que talvez seja, por um lado, a gente acha estranho, né? Porque a igreja fica vazia aqui fisicamente. Mas, por outro lado, também temos aí a oportunidade, através das redes sociais, né, estar alcançando outras pessoas também. Tenho certeza que os irmãos aqui, né, convidam seus amigos a assistirem os cultos para estar aí ouvindo a palavra de Deus. Também a gente convidou vários amigos, né, também. Convidei vários amigos aí, o Rafael, a Bruna, a Maria. Quero ver se depois eles verem aí o nosso abraço, né? Daqui queremos dizer que estamos contentes de estar com vocês. E também, se alguém que está nos assistindo não pertence ainda à igreja ou mesmo ainda não aceitou Jesus como Salvador, fica aí o nosso abraço, o nosso convite. Estamos felizes de ter cada um de vocês aqui conosco, né? Nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra de Deus. É sempre um privilégio e uma grande responsabilidade também, né? Mas a palavra de Deus, ela sempre tem algo a nos dizer para nos encorajar, né? E já quero dizer desde já, que é a minha oração nessa manhã, que Deus esteja provendo para cada um que está aqui, para cada pessoa que está ouvindo, aquilo que você necessita, né? Os problemas do nosso mundo em que vivemos são muitos, e os meus problemas não são os mesmos dos seus, né? Às vezes podemos ter problemas diferentes, ansiedades, preocupações. Então já a minha oração desde já é que Deus esteja suprindo aí as suas necessidades, aquilo que você precisa. Essa é a minha oração desde já. Nós vamos eu vou convidar a abrir a Bíblia no capítulo 5, que a mensagem hoje está baseada no livro de 1 Tessalonicenses, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. É um capítulo que eu estava lendo essa semana e me chamou muita atenção, um capítulo realmente muito lindo e que nos traz conforto e esperança. Porque essa é a mensagem dessa manhã, o objetivo de trazer conforto, uma mensagem de esperança, de paz, de conforto ao meu e ao seu coração. Antes de ler, vou pedir para o Diego ver se dá para colocar
uma imagem lá, para a gente ilustrar só a introdução, né, da nossa mensagem dessa manhã. Temos ali um homem, vocês estão vendo bem? Ele está ali em cima, à beira de um precipício, né? Está à beira de um precipício. E dá para ver bem nitidamente que o risco que ele corre ali é muito grande. E fazendo uma comparação com o nosso mundo, o planeta em que nós vivemos, eu tenho pensado e a gente chega à conclusão que o mundo que a gente vive, ele vive à beira de um precipício, né? O mundo em que a gente vive à beira do caos, né? Por vários fatores, né? Fatores políticos, sociais, ambientais, né? De fatores da natureza, econômico, de saúde, né? O mundo que a gente vive à beira do caos, né? Vive à beira do caos. Nós tivemos há não muito tempo atrás, um pouco recente, aquela greve aqui no Brasil de uma classe de trabalhadores, né, que trabalham na área de transportes, que devido à sua insatisfação ali com as condições de trabalho, eles pararam por alguns dias. E o nosso país aqui já estava virando um caos, né? Eu me lembro bem, os irmãos também devem se lembrar, que as pessoas já estavam fazendo filas em postos de combustíveis, em supermercados, porque estava faltando as coisas e brigando ali nas filas para pegar combustível, né? Então, isso é só um fator, né, irmão? Só um fator. Passou, e então vem outro problema que ninguém imaginava. E é assim, o nosso mundo é assim, infelizmente é assim, não tem estabilidade. Não tem segurança, não temos segurança quanto ao futuro, né? E aí a gente pergunta, onde está a nossa esperança? No que você coloca a sua segurança, a sua esperança? No que você coloca a sua vida? Né? No seu emprego, no trabalho, no seu dinheiro, na sua família? Em que nós colocamos a nossa esperança para termos um futuro com certeza, né? Um futuro de sucesso. E nesse contexto, então, nós vamos ler o capítulo 5 do livro, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que era a igreja de Tessalônica. E essa cidade Tessalônica também, na época em que Paulo escreveu, ela tinha problemas semelhantes ao que nós temos hoje, inclusive problemas sociais, desemprego, né, diferença de social de pessoas para pessoas que causava conflitos. E então Paulo escreveu essa carta aos irmãos, aos cristãos de Tessalônica, e nós podemos também, com certeza, trazer para nós hoje, para nós aqui do Guaraituba e para todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nós podemos trazer para nós hoje, não é diferente. As situações do mundo, os problemas que o mundo passa não são diferentes. Vamos ler o capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Verso 3. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Veja que o apóstolo Paulo, ele já começa, né, dizendo para os cristãos que o dia do Senhor, ele virá como ladrão. Quando a gente para analisar essa expressão, o dia do Senhor, da Bíblia, quando a gente vai ao Antigo Testamento, é uma expressão que era usada para representar, ali, era usada pelos profetas, representando a intervenção divina, a intervenção de Deus na história da humanidade. O dia do Senhor. E essa intervenção divina era sempre acompanhada de salvação
e juízo, julgamento. Julgamento e salvação. Logicamente, Deus sempre quer salvar primeiramente, mas também Ele tem o seu juízo, o julgamento. Um exemplo disso que nós vemos no Antigo Testamento é o Êxodo. O Êxodo, quando Deus salvou o seu povo, aqueles que aceitavam a salvação, e também agiu com juízo, com julgamento sobre os ímpios. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo aqui usa essa expressão, o dia do Senhor, está se referindo à segunda volta de Jesus. Ele está se referindo à segunda volta de Jesus, quando Jesus irá voltar para completar o seu plano de salvação. Salvar aqueles que o aceitam como Salvador. E os cristãos já daquela época do apóstolo Paulo já esperavam esse dia. E hoje os cristãos ainda continuamos esperando esse dia, que é a segunda vinda de Jesus, que é a grande intervenção de Deus na história, podemos dizer a intervenção definitiva. A intervenção definitiva quando ele vem então para julgar todas as coisas, cada um segundo a sua obra, e salvar aqueles que o aceitaram como Salvador. Então ele diz aqui que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, inesperado, e existem sinais de que esse dia se aproxima. E no verso 3 ele compara esses sinais a uma mulher que está grávida para dar à luz e começa a ter sinais de que o seu filho irá nascer. E é uma coisa certa, não sabendo o dia exato, mas é uma coisa que com certeza irá acontecer. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Então aqui o apóstolo Paulo fala para os cristãos, aqueles que já são convertidos, que quanto a isso, os cristãos, a pessoa que se converteu já, que conhece as profecias, a palavra de Deus, ele não está em trevas quanto a esse dia, porque ele tem a luz da palavra de Deus. Tem a luz, ele é da luz. E a humanidade, ela sempre se divide em dois. Diante de Deus, da Bíblia, diante de Deus, a humanidade é sempre dividida em dois grupos. Aqui é simbolizado como luz e trevas. Em outros lugares, nós vemos lobos e cordeiros. Em outras partes da Bíblia, perdidos e salvos. Então, nós não vemos na Bíblia um terceiro grupo, meio salvo ou meio perdido. Aqui, como o apóstolo Paulo diz, existe os da luz e existe os das trevas. E o grande convite nessa manhã para você e para mim é que você faça parte desse grupo que está na luz. A mensagem de Deus hoje, a palavra de Deus veio hoje para iluminar o nosso caminho. Para você não errar o caminho, você saber qual é o caminho da luz. É o convite de Deus para que nós sejamos da luz e não das trevas. Aqui, como o apóstolo Paulo diz, vocês são filhos da luz e não estão em trevas quanto a esse dia. Então existe esse convite de Deus para nós hoje para fazermos parte da luz que Deus enviou. Para que quando houver a intervenção divina, definitiva, pela segunda volta de Jesus, nós estejamos no grupo da luz, dos salvos. Verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está quase que repetindo uma outra expressão que ele usa, só que em outras palavras, no livro de Romanos, onde ele diz que para os cristãos não se conformarem com esse mundo. Os cristãos que conhecem o plano de Deus não devem se conformar com esse mundo. Esse mundo ele está condenado por causa do pecado. A única coisa que Deus quer desse mundo são os seres humanos. Ele quer eu e você.
Mas as coisas que acontecem nesse mundo, que nós vemos aí, as tristezas, as tragédias, quanta tristeza, quantas coisas estranhas acontecendo. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus, desde a criação do mundo, era um mundo perfeito, onde não existia dor, nem sofrimento e nem morte. E Deus fez um plano para resgatar aqueles que assim o quiserem. E por isso, ele diz, não durmamos. Não se acostume, não se conforme com esse mundo. Creia em Deus. Acredite nas promessas de Deus, que Ele deixou na sua palavra para iluminar o seu caminho. E aí você tem uma visão diferente de tudo o que acontece. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então Deus nos destinou para a salvação. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. Vejamos só um exemplo, como nós já falamos. No Antigo Testamento, o Êxodo, foi um exemplo quando Deus interviu na história humana para fazer julgamento. Mas antes de fazer o julgamento, Deus agiu naquela ocasião, levando salvação. Ele próprio salvou o Egito através de José, que era um servo de Deus e que salvou o Egito daquela situação de fome terrível que aconteceu. Depois, então, Deus, como é um Deus justo, também manda o juízo, o julgamento, mas antes ele manda a salvação. E é assim na segunda vinda de Jesus. Esse dia do Senhor que o apóstolo Paulo fala aqui para os cristãos de Tessalônica, para eles terem conforto e esperança nessa palavra. É o dia da segunda volta de Jesus. Deus vem, Jesus vai voltar para salvar. Ele sempre quer salvar. Sempre quer salvar. Às vezes nós encontramos às vezes entre nós mesmos, pessoas que não compreendemos bem a Bíblia e achamos que a Bíblia é um livro só de tragédia, de fim do mundo, de destruição, de fogo. Quando se fala em Apocalipse, então, é usado só para destruição, para fogo, para que vai queimar o planeta. Mas isso não é a mensagem da Bíblia. Não é. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de salvação. É verdade que Deus, Ele é bem claro e justo também. E Ele diz que o pecado um dia irá terminar. Um dia irá acabar. E assim, juntamente com o pecado, as suas consequências, que são o sofrimento, a morte, as tragédias, as decepções, a dor. Tudo isso vai acabar junto com o pecado. Hoje, nós vemos essas coisas tristes acontecendo no nosso mundo e quantas pessoas perecendo de várias formas. De várias formas. Mas Deus, Ele quer salvar, sempre salvar. E tenho certeza que Ele está ansioso para que esse dia chegue, quando Jesus vai voltar e buscar aqueles que o aceitam como Salvador. Aceito como Salvador. Para isso, nós precisamos passar a ser filhos da luz. Filhos da luz, filhos de Deus, e não das trevas. Procurando ser melhores pessoas. A Bíblia ensina isso. A Bíblia faz uma lista de práticas que não entrarão no reino de Deus. Está lá no livro do apóstolo Paulo, livro de Gálatas, a lista de quem pratica tais coisas, isso não vai existir no reino de Deus. E tem a lista de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, essas coisas vão fazer parte do reino de Deus. Aí está a preparação, você fazer parte para ser filhos da luz,
né? Porque quando nós estamos longe de Jesus, nós somos automaticamente das trevas, do pecado. Nós já herdamos isso de nascença. Todo ser humano. Nenhum é justo. Então, todos os dias nós temos que estar procurando estar ao lado de Jesus e para sermos filhos da luz. Para que o Senhor não nos pegue como trevas. Porque a volta de Jesus, ela será salvação e também destruição, né? Será luz para aqueles que acreditam nas promessas de Deus, mas será perdição para aqueles que não acreditam, que não se tornaram filhos da luz. Vamos ver agora em João 8, verso 12, o que é ser filho da luz. João capítulo 8, verso 12. Aqui no Evangelho de João, ele traz palavras do próprio Jesus. Quando ele estava ali, então, falando às pessoas. As pessoas que gostavam de ouvir, então essas são palavras do próprio Jesus. Ele disse assim, capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então, esse é o caminho da luz, irmãos. É Jesus. Jesus veio ao mundo para trazer a luz. Se esse mundo é escuro, se esse mundo é tenebroso, saiba que Jesus tem a luz. Tem a luz para iluminar o teu caminho e fazer com que você viva, que você tenha a luz da vida. A luz da vida. Para que você viva em abundância, viva completamente. E assistindo uma palestra esses dias, o palestrante falou que foi atender uma pessoa que estava com depressão. E ele, meio irônico, chegou na casa daquela pessoa e a casa tudo escura, fechada. Não entrava nenhum raio de sol. E luz apagada. Parede escura, tudo escuro. E aí ele meio irônico, a pessoa falou para ele: Nossa, eu não sei o que eu faço, que eu estou com uma depressão. Aí ele meio irônico falou assim: Mas também, eu entrei aqui faz 2 minutos, já estou ficando com depressão. Nessa escuridão, Abra a janela, liga a luz, Pega um pouco de sol. Essas coisas fazem bem. Comparando com Jesus, Jesus é a luz da vida. Jesus é a luz, para que a pessoa viva completamente. E então ele diz aqui: quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz, irmãos. Então nós vemos aqui nesse capítulo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que essa carta ela tinha um foco escatológico, ou seja, profético. Ela apontava para a volta de Jesus. Ele fala profeticamente da volta de Jesus, o dia do Senhor. Essa carta também assegura a intervenção de Deus na história humana. Assegura que Deus um dia vai intervir e não vai deixar com que as dificuldades, essas coisas que acontecem no nosso mundo continuem para sempre. Os dias do pecado e das suas consequências estão contadas no calendário de Deus. O livro assegura que Deus vai intervir, não vai deixar perecer. E ele também promete, assegura que Deus também é um Deus que nos sustenta. Que durante essa caminhada aqui, Ele vai estar provendo aquilo que você necessita no seu dia a dia. Temos que crer nisso. Precisamos acreditar, porque Deus assim promete.
O apóstolo Paulo mesmo fala que o Deus irá suprir todas as vossas necessidades. É o Deus também que aparece aqui na carta de Paulo a Tessalônica, aonde ele assegura que Deus nos sustenta. Também assegura que Deus irá acabar com o pecado, que o pecado terá um fim, que assegura que o pecado terá um fim. Isso segura a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o pecado terá um fim. E também é um livro que tem orientações. É um livro que nos orienta a orar sempre, orar sem cessar, não desprezar as profecias, né, como a maior das profecias, podemos dizer, a volta de Jesus, e crer em um Deus, né? Crer em um Deus. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, o Deus Criador, esse é o Deus da Bíblia. Deus Criador, mantenedor e Redentor. Salvador também. A carta também nos assegura isso. Então, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para confortar as pessoas daquele lugar. E espero também que esteja nos confortando hoje, que esteja trazendo esperança, alegria e paz para o seu coração. E o convite de Deus, ele fica. O convite meu e de Jesus hoje para você é: seja filho da luz, né? Procure a luz maior, que é Jesus, que veio para iluminar esse mundo, e siga as pegadas, siga as suas orientações, que você terá a luz. Agora que você tem o caminho iluminado, você não vai errar, e você também vai se tornar luz para outras pessoas. O mundo precisa, irmãos, as pessoas precisam de pessoas que sejam luz, que levem coisas boas, que espalhem boas notícias, que espalhem boas novas, que falem palavra de ânimo para as pessoas. O mundo precisa, as pessoas precisam disso. O mundo não precisa de pessoas de trevas, né, que espalham discórdia, né, e sentimentos ruins e desânimo. O mundo precisa de pessoas boas. Então, Jesus é a grande luz. E se você aceitar Jesus e seguir os seus conselhos, você também será uma luz. Esse é o convite de Deus para mim hoje, tenho certeza para você também, que você seja luz. Espero que todos nós aceitemos. Amém? Eu convido então para que nós aqui nos colocamos em pé, e você que está em casa, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor veio em forma humana, enviou Jesus, Seu Filho, a esse mundo, para nos mostrar o caminho, para nos revelar como é Deus, que Deus é amor, e para iluminar, Senhor, o nosso caminho. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, humildemente, Te pedir que o Senhor nos ilumine, perdoa nossos erros e nos ajude, Senhor, a sermos luz. Nós queremos ser luz assim como Jesus foi, mas precisamos do Teu poder e da Tua orientação na nossa vida. Por isso nós te pedimos essa manhã que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui presente, em casa também, e que o Senhor esteja, Senhor, suprindo e olhando as necessidades de cada pessoa que está nesse momento. Cada um tem o seu problema, suas dificuldades, os seus anseios, que somos diferentes uns dos outros. Às vezes, alguns problemas parecidos e às vezes outros diferentes, que um de nós não compreende, às vezes, o problema do outro, o anseio do outro, mas o Senhor compreende. E queremos pedir que o Senhor esteja suprindo cada necessidade da forma que cada pessoa aqui, Senhor, precisa nessa manhã. E derramando a Sua luz
a sua direção, sua proteção, Senhor, e a tua paz em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.